Vamos continuar? Presta atenção aqui. Como se denomina o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas? Influenciar, conduzir, orientar, isso é liderança, isso é direção. Então, ó, letra A. A missão. Vamos só relembrar aqui. Missão, a diferença entre missão e visão, tá? Missão é a razão de existência da empresa. Para que aquela empresa existe, certo? Qual é a sua contribuição para a sociedade? Proporcionar diversão, educação, ensino, formar profissionais. O que é que ela vai fazer? A visão é o nível máximo onde ela pretende chegar. Eu quero me tornar uma empresa mais bem-sucedida no mercado, com o melhor nome. Essa vai ser a visão, tá certo? O que é autoridade? Autoridade é o direito de mandar. E nós vamos ter 3 tipos de autoridade. Vamos ter a autoridade tradicional, que pode ser dividida em autoridade patrimonial, ou patriarcal. Opa! Vamos ter autoridade burocrática. E vamos ter autoridade carismática, tá? A autoridade tradicional, patrimonial, é aquela que acontecia na época da monarquia, onde, devido às tradições e costumes, o rei tinha o direito de mandar. Porque a autoridade é o direito de mandar. A autoridade tradicional patriarcal é que acontece na nossa sociedade. O homem tem o direito de mandar. Aí algumas mulheres vão dizer que não, quem manda é a mulher. Tá certo, mas de uma maneira geral, ainda quem manda é o homem, tá? Essa é a autoridade tradicional patriarcal. Lá em casa, por exemplo, quem manda é meu marido, isso é óbvio. A autoridade burocrática é devida ao cargo que ele ocupa. Não pense que burocracia é algo ruim. Não, essas são as suas disfunções, tá? Burocracia significa organização do trabalho, o nome mesmo da palavra, tá? Então, o diretor-geral tem autoridade burocrática. O diretor financeiro tem autoridade burocrática, tá? A autoridade carismática é devido à atuação do indivíduo. Às vezes, em um grupo de amigos, tem aquele que é encorajador, é aquele que sempre está procurando idealizar uma meta, motivando os colegas. Aquele grupo termina reconhecendo o direito dele mandar pelo seu carisma, pela sua atuação. Essa é a autoridade carismática. Tá certo? Pois muito bem. Então, 6ª letra A. Vamos para a 7ª. Como é conhecida a declaração de propósito e do alcance da organização em termos de produto e de mercado, ou seja, sua área de atuação, tá? Seu propósito, sua razão de existência. E como é conhecido isso? Missão organizacional. Tanto a missão como a visão são definidos no planejamento estratégico. Vamos ver aqui as etapas do planejamento estratégico. Processo significa uma sequência de atividades, tá? Processo de planejamento. Quais são as etapas aqui? 1. Definição da missão, visão e valores. O que são valores? São padrões orientadores de conduta, responsabilidade, ética, não preconceito, respeito, dignidade, tá? São os valores que a empresa quer construir nos seus funcionários. Depois disso, qual é a outra etapa? Eu vou estabelecer
objetivos e metas. Objetivos e metas, tudo aquilo que eu pretendo alcançar. Os dois devem ser reais e alcançáveis por uma questão de estratégia motivacional. Por exemplo, se eu defino uma meta inalcançável ou um objetivo inalcançável, a pessoa nem vai tentar. Olha o que é que acontece com o seu celular. Quando você instala um joguinho e esse jogo tem uma fase muito difícil, que você não consegue ultrapassar, você não consegue alcançá-la, com o tempo você desinstala. Já prestou atenção? Mas também se for um jogo muito fácil, você também desinstala. Então o objetivo e a meta, eles têm que ser desafiantes, mas eles têm que ser reais, eles têm que ser alcançáveis, devem proporcionar um desafio, eles devem ter prazo. Nós temos objetivos a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, objetivo no longo prazo, aquele estabelecido no nível estratégico. Objetivo no médio prazo, estabelecido no nível tático. Objetivo de curto prazo, estabelecido no nível operacional. Então, eles devem ser reais, alcançáveis, desafiantes. Eles devem ter prazo. Como eles têm prazo, eles são hierárquicos. Existe uma ordem de prioridade nos seus objetivos. Ficou claro? E eles devem ser específicos. Você não pode definir, eu quero me dar bem na vida, não. Eu quero aprovar um concurso, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero montar uma empresa. Eles têm que ser específicos, tá? Mas qual é a diferença? Alguns livros dizem que os objetivos são qualitativos, aumentar o volume de vendas, e que a meta é quantitativa, vender 5.000, tá? Outros livros dizem que o objetivo ele é mais abrangente, entrar para o serviço público. Meta, entrar para o TRT. Ele é mais detalhado, a meta é mais detalhada que o objetivo. Ficou claro? Pois muito bem, então vou estabelecer objetivos e metas. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu diagnóstico. No diagnóstico, eu vou analisar a situação atual. Como é que eu estou? Quais são as minhas vantagens, quais são as minhas desvantagens, quais são as oportunidades oferecidas pelo mercado, quais são as minhas ameaças, os meus riscos, certo? E para fazer o diagnóstico, eu posso utilizar uma ferramenta chamada de análise SWOT. Vamos lá. Que vem de 4 palavrinhas em inglês, que traduzindo para o português, você memoriza pela sigla FOFA. Rapidinho, explicando isso aqui, que são as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Fortalezas e fraquezas são variáveis internas do ambiente interno, tá? Variáveis de dentro da empresa, são variáveis controláveis. Fortaleza é tudo aquilo que eu sou boa. Fraqueza é tudo aquilo que eu sou ruim, tá? A minha fraqueza eu tenho que trabalhar em cima para corrigir, transformar em uma fortaleza. Oportunidades e ameaças são variáveis externas do ambiente externo, do macroambiente, enquanto que as variáveis internas são do micro, tá? Essas variáveis externas, elas são incontroláveis. Eu não posso controlar uma oportunidade, mas eu posso identificá-la para tentar aproveitá-la a tempo, antes que o meu concorrente faça isso por mim, tá certo? E as minhas ameaças são os riscos que eu também não posso controlar, mas eu posso me preparar. Por exemplo, eu não posso controlar se o edital vai sair agora ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, mas eu posso me preparar. Me preparar para aproveitar a oportunidade quando surgir. E eu tenho que me preparar, por se acaso se o edital sai rápido. Isso pode ser uma ameaça se eu não estudei tudo, concorda? Mas eu posso me preparar, vou antecipar, para que quando o edital surja, eu não sofra tanto. Ficou claro? Pois muito bem. Agora preste atenção aqui. Não há consenso entre os autores sobre essas 3 primeiras etapas. Alguns livros dizem que primeiro eu analiso a situação para depois estabelecer a missão, para depois estabelecer os objetivos. Alguns livros dizem que primeiro eu estabeleço a missão, depois os objetivos, depois o diagnóstico. E assim vai. Então, a ordem dessas 3 primeiras etapas podem vir trocadas na sua prova, tá? Mas tem lógica. Você pode dizer assim, definir a missão, a visão da empresa, e depois eu digo, bom,
Deixa eu ver a situação. Como é que eu estou? O chefe está me pressionando, eu ganho pouco, não tenho perspectiva de crescimento, estou com instabilidade laboral. Essa minha situação está péssima. Sabe o quê? Vou estudar para concurso. Ou seja, primeiro eu analisei a situação para depois definir o objetivo. Mas podia ter sido feito o oposto. Vou estudar para concurso. Eu vou me tornar servidor público. Estabelecer o objetivo. E depois, como é que eu tô? Como é que eu tô de tempo? Como é que eu tô de dinheiro? Como é que eu tô de base? Tá certo? Então, podem vir alternadas essas 3 frases. E é questão de prova. Não há consenso entre os autores. Então, se cair, é necessário seguir uma ordem rígida na sequência das atividades do planejamento? É óbvio que não. Se não há consenso entre os autores, tá certo? Depois de fazer o diagnóstico, o que é que eu vou fazer? Eu vou estabelecer as minhas estratégias. Estabelecer estratégias. E o que são estratégias? Estratégias são caminhos para alcançar os objetivos. É como eu vou alcançar os objetivos. E aqui eu vou ter que explicar mais teoria, certo? A gente vai ter estratégias de acordo com Stevenson. Estabelecer estratégia também pode se chamar de prognóstico, tá? Estratégias de Stevenson. Stevenson afirma que, dependendo das variáveis externas e das variáveis internas, aí eu posso definir as estratégias ideais. Certo? Ele faz uma matriz. Ele diz o seguinte: eu posso ter... Quais são as variáveis externas? As ameaças e as oportunidades, não é isso? Pois muito bem. Eu posso ter mais ameaças e pontos fracos, ou mais ameaças e pontos fortes, que são as variáveis internas, que são as fortalezas e fraquezas. Ou eu posso ter mais oportunidades e pontos fracos, ou mais oportunidades e pontos fortes. Bom, se eu tenho mais ameaças e pontos fracos, ele diz que o nome da estratégia ideal é estratégia de sobrevivência. Na faculdade a gente estuda quais seriam essas estratégias de sobrevivência, aqui não nos interessa, certo? Aqui você vai decorar. Se eu tenho mais ameaças e pontos fracos, estratégia de sobrevivência. Ameaças e pontos fortes, estratégia de manutenção. Se eu tenho mais oportunidades e pontos fracos, estratégias de crescimento. E se eu tenho mais oportunidades e pontos fortes, estratégia de desenvolvimento. É decorar mesmo, tá, pessoal? Que é o que te importa. Você não está aqui para aprender a administrar, você está aqui para decorar. Concorda? Pois muito bem. Essas são as estratégias de Stevenson. Mais ameaças e pontos fracos, estratégia de sobrevivência. Mais ameaças e pontos fortes, estratégia de manutenção. Oportunidades e pontos fracos, crescimento. Oportunidades e pontos fortes, desenvolvimento. Tá claro? Facinho, facinho? Pois muito bem. Além das estratégias de Stevenson, nós vamos ter, estratégia de Porter, tá? Muito importante também. Estratégias de Porter. Porter afirma que nós temos 3 tipos de estratégias. Nós vamos ter estratégia de liderança em custo, estratégia de diferenciação e estratégia de enfoque. Foco ou nicho. Então, por exemplo, estratégia de liderança em custo.
Eu vou procurar oferecer um produto ou serviço a um preço mais barato. Estratégia de diferenciação. Eu vou oferecer um produto diferente, com características únicas. Estratégia de enfoque, eu vou me especializar em um público específico. Tipo, eu vou oferecer curso preparatório só para administradores da Petrobras. Eu já dei aula num cursinho no Rio, certo? Só para administradores da Petrobras. Estratégia de enfoque. Eu vou oferecer um curso preparatório para concurso mais barato, tá? Estratégia de liderança em custo. Eu vou oferecer um curso preparatório para concurso com características únicas, vai ter todo um acompanhamento, vai ter um coaching, vai ter isso, aquilo, estratégia de diferenciação. Tá claro? Pois muito bem, vamos continuar. Então, esse vai ser o processo de planejamento. O que é staff? Staff significa apoio, assessoria. Um diretor-geral, um diretor de vendas, ele pode ter um staff. Staff não manda em ninguém, ele apenas assessora os outros departamentos. Muito bem. Vamos agora para a 8ª questão. A 8ª diz o seguinte: até que o cliente receba e aceite a mercadoria constante em seu pedido, a venda é um compromisso de compra e venda. Por isso, as empresas têm investido em administração de vendas, tratando principalmente de 3 temas centrais: o planejamento do que deverá ser feito, a coordenação daquilo que está sendo feito e o controle daquilo que já foi feito. Deve fazer parte do planejamento. A letra A fala avaliar o desempenho dos vendedores e da equipe de vendas. Isso não é planejamento, isso aqui é controle. Avaliar, medir, mensurar é controle. Conferir se o pedido de venda foi preenchido de forma correta. Conferir, comparar, controle. Verificar se as informações constantes no relatório de visita a um cliente são satisfatórias. Controle. Apresentar o relatório de despesas oriundas de visitas aos clientes. Relatório, controle. Prever as vendas para o próximo período, prever, programar, antecipar, prevenir, definir, estabelecer, planejamento. Moleza, moleza, gabarito letra E. Então, olha só como eles pegam uma questão que fala de venda e associam com as funções organizacionais. Tudo questão de concurso, tá claro? E tudo questão atual, tá? Muito bem. 8ª letra E. 9ª. Com relação ao planejamento estratégico, por que planejamento estratégico? Porque não existe estratégico, tático, operacional, então todos eles têm planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. A mesma coisa acontece com a organização, direção e controle. Eles acontecem nos 3 níveis: controle estratégico, tático, operacional, organização estratégica, tática, operacional, direção estratégica, tática, operacional. Tá claro? Muito bem. Então, 9ª. 1. A visão organizacional diz respeito à natureza da organização, sua razão de existir. Isso é missão. Vamos trocar aqui visão por missão. Tá falso. 2. Missão organizacional é um ponto futuro para o qual a organização deseja que as pessoas envolvidas dirijam seus esforços. Onde eu pretendo chegar lá no futuro, isso é visão. Eles trocaram aqui 1 com 2, tá falso. 3. Os valores constituem um conjunto de crenças básicas detidas pelos indivíduos em uma organização. Verdade, são padrões orientadores de conduta. É aquilo que a gente acredita que é verdade. A gente diz assim, meu valor, nossos valores. Muito bem. Então, apenas a alternativa 3 está correta. Gabarito letra C, também muito, muito facinho, né? Muito bem. Na montagem da estratégia organizacional para uma instituição pública, a avaliação das variáveis externas, consideradas não controláveis, envolve análise do ambiente social, política, econômica e legal. Lembrando que essas variáveis externas são as oportunidades e as ameaças, tá? As variáveis internas, por outro lado, estão relacionadas às fortalezas e fraquezas, são variáveis controláveis. Então, vamos lá. Comportamento das pessoas frente aos novos desafios,
para o setor brasileiro. O comportamento das pessoas é uma variável dentro da empresa? É. Então, é interna. Verdadeiro. As estruturas e processos organizacionais existentes na organização pública. Pessoal, a maneira que o governo é estruturado é algo que faz parte da variável interna de uma empresa? Não, ela não tem como controlar. Tá falso. Ao tipo de tecnologia de informação adotado pela organização pública. Pessoal, o tecnologia, aqui é uma pegadinha. Se for pela organização pública no sentido de o governo, é incontrolável para a instituição. Mas se for dentro da instituição, aí é controlável. As normas impostas e regras estabelecidas pela legislação vigente. Tem como a empresa controlar as normas e legislações vigentes? Não. Então é lá fora. A situação do modelo de gestão adotado pelo poder político governamental? Não. Então, ó, se eu tenho aqui uma instituição pública, aqui está a minha instituição pública. Aí nós temos aqui um ambiente político, governamental. A tecnologia utilizada pelo governo, a maneira como ele vai implementar seu trabalho, a legislação, o modelo de gestão, estão fora daquela instituição pública, estão na organização em si. Então, a variável externa. Agora, o comportamento das pessoas frente a esses desafios é uma variável controlável. Ficou claro como é que vai ser? Muito bem. Nem sempre as questões vêm bonitinhas, não. Mas aí a gente vai ser obrigado a acertar. Você não é obrigado a aceitar, você é obrigado a acertar. Pô, muito bem, 10ª letra A. 11ª. Nas organizações públicas, a aplicação de gestão estratégica implica saber que A. O plano operacional deve ser concebido antes do plano estratégico. E aí tá impossível, tá falso. Ó, tá aqui a empresa. Tá aqui uma estrutura organizacional, tá? Na hora de definir os planos, eu começo de cima para baixo. É do tipo top-down, tá? De cima para baixo. Ou seja, primeiro eu estabeleço o planejamento estratégico. A partir do planejamento estratégico eu faço o tático. E a partir do tático eu faço o operacional. Não tem como eu definir o planejamento operacional antes de estabelecer a missão e visão. Então, tá falso. B. A duração do plano estratégico deve se limitar ao tempo de mandato do chefe do Poder Executivo. Pessoal, não existe esse tipo de regra na gestão, não, certo? E tem mais, você já viu que, se você já estudou AFO, que o orçamento do programa, ele ainda é válido para o primeiro mandato do chefe do mandato do Executivo do ano seguinte, concorda? Então tá falso. Tal como ocorre na iniciativa privada, missão e visão devem ser estabelecidas com certeza. As instituições públicas, elas têm uma razão de existência. Elas não vão estar ali só porque elas são bonitinhas, não. Perfeito. D. Por exercerem mandatos, os integrantes da alta cúpula não podem participar da tomada de decisões estratégicas. E aí tá falso. Claro que ele vai participar. Quem é que vai participar, então? As pessoas dos outros níveis também podem participar, mas principalmente do nível estratégico. O orçamento é a peça menos importante dentro do processo de planejamento. Como é que o orçamento vai ser o menos importante? Não tem lógica nenhuma. Falso. Se eu não estabeleço o dinheiro que eu vou utilizar, o dinheiro que vai entrar, o dinheiro que vai sair, como é que eu vou? Não. Tá falso. 12. Nos casos em que um gestor público, visando ao planejamento estratégico de sua organização, necessite realizar uma análise de cenário com base nas forças e fraquezas oriundas do ambiente interno, bem como nas oportunidades e ameaças oriundas do ambiente externo, é aconselhável que o faça valendo-se da seguinte ferramenta. Aí fica a moleza. Se eu quero, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para analisar o ambiente interno e o ambiente externo? Vai ser análise SWOT, tá? O que é essa letra A? Essa letra A também pode vir assim, ó, BSC. O BSC
é uma ferramenta que vai estabelecer indicadores de desempenho para ajudar na execução do planejamento estratégico. Eu sempre uso o mesmo exemplo, ó. Se eu estou em Fortaleza e quero ir para São Paulo, digamos que eu vou de avião, de carro, não importa. Eu tenho que analisar alguns indicadores. Por exemplo, se eu vou de carro, eu tenho que saber como é que está a questão do carro, gasolina, velocidade. Aqueles indicadores no carro servem para saber se eu estou indo bem ou não, concorda? Por exemplo, eu vou andando aqui, eu vou andando a 150. Não, está muito rápido, não pode. Ah, eu estou com uma reserva, não pode. Então, esses indicadores de desempenho que o BSC estabelece ajudam na execução do planejamento estratégico. São indicadores de desempenho na área de pessoas, clientes, processo de aprendizado e crescimento, econômico, tá? Por quê? Porque antigamente se analisava só a parte econômica, que era o endividamento da empresa, capacidade de pagamento, lucratividade, margem, tudo isso. Mas eles começaram a ver a necessidade de analisar outros indicadores em processos, aprendizado e crescimento e clientes, além do financeiro, tá bom? A reengenharia é uma ferramenta de mudança drástica, radical. Ou eu a utilizo quando a empresa já está em uma situação de calamidade, ou quando eu estou prevendo que a empresa vai entrar em uma situação de calamidade, tá? Nessa ferramenta, ela não é uma ferramenta para ser utilizada a cada 3 meses, não. Não é um processo contínuo de melhoria. Realmente é o princípio da folha em branco. Eu vou demolir tudo o que está acontecendo e vou começar tudo do zero. Tá certo? Pesquisa operacional, o nome já está dizendo, vou análise no nível operacional. E ISO 9000, uma certificação de qualidade. Então, a ferramenta que eu utilizo para analisar variáveis internas e externas é a análise SWOT. 12, letra C. Muito bem. 13. Os instrumentos gerenciais contemporâneos são baseados na avaliação de desempenho e resultados e na flexibilidade organizacional. A seguir, são apresentados alguns conceitos básicos deste novo tipo de gestão. Assinale a opção que identifica todas as relações corretas entre as colunas. Bom, como eu falei antes, a gente não é obrigado a saber todos os itens aceitáveis, tem que acertar a questão. Então, vamos lá. Eficácia, objetivos, flexibilização, eficiência e descentralização. Vamos aqui. Eficácia. Utilização dos recursos. Utilizar adequadamente os recursos. Diminuir desperdícios. Minimizar o uso de recursos. Isso é eficiência. Então, na verdade, 4 está junto com A. Se 4 está junto com A, cadê? 4 com A. Já elimino letra A, já elimino letra C e já elimino letra D. Tá certo? Alcance de resultados. Isso é eficácia. Então, letra B. Letra B não consegui eliminar nada. Delegação de autoridade, descentralização, dar mais autonomia aos níveis inferiores. Então, 5C. 5C, meu Deus, não eliminei nada ainda. Continuo entre letra B e letra E. Escala de prioridades e abordagem sistêmica. Escala de prioridades. Você lembra que os objetivos eles são hierárquicos? Existe uma escala de prioridade. Então, D com 2. 2D. 2D. Será que eu encontro o gabarito? Agora sim. 2D. Elimino letra B. Tá? E ele falou aqui que o 3, cadê? O 3 é a letra E. Abordagem sistema, flexibilização. Abordagem sistêmica é enxergar a empresa como um todo. Tudo bem, abordagem sistêmica exige que a empresa seja flexibilizada, mas não seriam sinônimos, estão apenas associados. Mas como a gente só importa que a gente acerta a questão, foi-se embora. Gabarito da 13ª, letra E. Até a próxima aula.